E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes, estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, para bater mais um papo, né? Hoje, dia 23 de agosto de 2023, uma quarta-feira, estou aqui tomando meu café, agora são 9h52, depois de uma excelente noite de sono, que é muito importante para a gente fazer uma limpeza, uma faxina no nosso cérebro, né? A limpeza do cérebro acontece durante o sono profundo. E aí é muito importante para você relaxar, né? Ontem eu não estava muito legal. Ontem tive que trabalhar, né? Hoje estou de folga. Sempre que eu trabalho eu fico um pouco estressado. E nada melhor do que eu chegar em casa, né? Assistir um filme, para cansar a vista, para cansar a mente, né? Eu ontem assisti, acho que uns 2 filmes. Tomando meu cafezinho reforçado aqui, né? Muito bom. Torradinha, hein? Pequenas coisas da vida, né? Pequenas coisas boas e simples da vida. Eu vivo uma vida minimalista. Muito bom. Torradinha feita no azeite e na manteiga. Aqui, café da manhã dos imortais. Café, chocolate, canela, leite, mel. Muito bom. Então, é muito importante, né? Nós pausa. Pausa. Muito bom. Muito importante nós valorizarmos as coisas simples da vida. Por exemplo, né? Como eu falei, ontem eu não estava legal. Ontem eu estava realmente estressado. Eu cheguei em casa. Vou ser sincero, a vontade que eu tinha ontem era acabar com tudo. Mas eu arrumei uma solução para isso, né? Que é dormir. E aí, como eu falei, eu cheguei, não tava nem afim, né, de nada, só queria dormir, mas aí eu pensei, pô, vou assistir um filme, vou me forçar a assistir um filme. Acabei assistindo até um filmezinho legal. E depois fui dormir. Dormi bastante, né? Acho que eu fui dormir, devia ser 1h da manhã, tô acordando agora, acordei 9 horas, tomando café agora, já são quase 10 horas. Então, é muito importante isso, nessa renovação, porque nos nossos meios nihilistas, nossos meios de livres pensadores, de existencialistas, claro que vai haver uma dose de depressão, porque não tem como, se você é uma pessoa inteligente, se você pensa na vida, se você raciocina, se você entende a condição na qual você está, obviamente em algum momento você vai se deprimir. Não estou falando aqui em depressão do ponto de vista clínico, né? Essa depressão que o cara precisa tomar remédio, essa depressão irracional, que geralmente as doenças psiquiátricas sempre são irracionais. O indivíduo está dissociado da realidade, né? E a cara que tem depressão, muitas das vezes, está associado com um quadro de esquizofrenia leve, né? O cara que tem depressão está associado com alguma neurose, com alguma insatisfação pessoal, baixa autoestima, sei lá. É a coisa que o cara criou na cabeça. Agora, nós nihilistas, nós temos esse aspecto de depressão existencial. Sabe? De entender que a gente foi cuspido nesse mundo aqui, como seres orgânicos sem importância alguma, e que se existe alguma importância na vida, é a que nós inventamos. E nós mesmos somos os nossos próprios
predadores, né? O homem é o lobo do homem, porque nós poderíamos estar vivendo numa sociedade perfeita, né? Numa sociedade onde as pessoas se respeitassem, numa sociedade onde não houvesse criminalidade, numa sociedade pacífica, numa sociedade onde não houvessem divisões, onde o homem não julgasse o homem por sua cor, por sua sexualidade, né, por sua aparência, onde o homem não quisesse abusar do homem. Mas não é assim que funciona. Nós vivemos numa sociedade baseada em religiosidade. A instituição religiosa é muito valorizada nesse nosso mundo. E por isso existe tanta divisão. Porque onde existe Deus, existe divisão. O diabo, né, aquele que divide, é presença marcante. O diabo é o garoto propaganda de Deus. Sem o diabo, a religião não existe. Não, a religião trata de divisão o tempo inteiro. O bem e o mal, né? A religião nunca tratou de justiça. Sempre tratou de pecado, de submissão e de divisão, né? Porque quando se cria doutrinas para dizer o que é certo e errado, do ponto de vista moral, né? Não estou falando aqui do ponto de vista ético, porque do ponto de vista ético todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. É muito simples saber o que é certo e o que é errado, né? Parece que a religião inventou lá os 10 mandamentos, né? Alguma coisa daqueles 10 mandamentos ali faz sentido. A grande maioria são julgamentos morais, digamos assim, né? Então, os 10 mandamentos tem muita abobrinha. Mas tem ali não roubarás, básico, né? Básico da ética. Não tire nada de ninguém. Simples. Só queira o que é seu por direito. Simples, não é? Respeite as leis da sua sociedade. Simples, 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 simples. Não faça o outro que não gostaria que fizesse a si próprio. Simples. Isso aí não está nem nos 10 mandamentos, né? Mas é do cristianismo. São regras racionais. Sabe, que o próprio cristianismo pegou e transformou numa doutrina. Mas as pessoas dizem que o cristianismo é a doutrina perfeita. Porra nenhuma. Só tem aspectos de racionalidade. Mesma coisa o budismo, mesma coisa os 10 mandamentos, né? Não roubarás. Faz muito sentido, né? Não roubarás faz muito sentido. Não cobiçarás a mulher do próximo é ridículo. É doutrina moral. Porque as pessoas se cobiçam o tempo inteiro, né? E não cobiçar a mulher do próximo faz até algum sentido, porque você está cobiçando, né, algo que é um relacionamento de outra pessoa, né? Mas a mulher em si não pertence a outra pessoa. Esses mandamentos morais é porque a mulher sempre foi vista pela religião como posse, como produto. A mulher sempre foi inferior na religião, sempre foi considerada lixo pela religião. Não sei como é que uma mulher consegue ser religiosa, cristã ou de qualquer religião patriarcal dessas aí, né? Religiões abrâmicas. Eu não sei como é que mulher consegue seguir essa merda, né? Islamismo, cristianismo, judaísmo, catolicismo, protestantismo. Todas essas doutrinas dizem que a mulher é um lixo. O cristianismo, né, abranda um pouco, mas abranda um pouco porque tem a questão lá que a mulher é ser apedrejada, né, prostituta, e Jesus vai lá e defende e tal. Jesus está sempre meio que defendendo Maria Madalena, mas Jesus também não constitui nenhuma mulher como apóstola. São 12, né, nessa historinha, né, bíblica, que aquilo ali é uma historinha. É uma metáfora, né? Todos esses textos antigos, a Bíblia, o Corão, os Vedas hindus, tudo historinha da carochinha, são contos. Era a forma que o ser humano antigo, forma que os seres mais educados, né, que sabiam ler, que eram da elite, os escribas, os monges, os sacerdotes, todos esses eram de uma elite intelectual.
E eles sabiam muito bem construir histórias e esconder códigos nessas histórias. Isso se chama metáfora, né? Ou seja, você colocar vários símbolos, várias referências que muitas das vezes não são, na maioria das vezes, não são percebidas pelo leigo. Você coloca várias informações cifradas, né? Codificadas numa história construída para poder passar uma moral. E aí existem duas interpretações, né, desse tipo de história. A interpretação literal do leigo, que houve uma metáfora, que houve uma história fantasiosa e acredita literalmente. Que Deus fez isso, fez aquilo, que Jesus curou e tal. Fez esses milagres, que Buda, quando nasceu, já saiu andando, e onde ele pisava nascia uma flor de lótus, ele já nasceu falando. Essas bobagens, né? Isso é metáfora. Mas tem um certo tipo de pessoa que não consegue ter a interpretação simbólica disso porque não conhece sobre símbolos. Então ela fica na superficialidade, mas ainda assim, mesmo acreditando literalmente naquilo ali, ela desenvolve uma moral, né? E existe o auto-iniciado, aquele que conhece a simbologia e que interpreta, né, aqueles símbolos e que entende que Jesus nunca existiu, provavelmente Buda nunca existiu, as histórias do hinduísmo, Krishna, esses deuses, Ganesha, né? Vishnu, tem lá Shiva, Kali. Nenhum desses deuses existiram. Foram histórias inventadas por, como eu falei, pessoas iluminadas que tinham autoconhecimento sobre simbologia e que dominavam o povo da época. E o mais incrível é que nos dias de hoje, a grande maioria ainda encara essas historinhas religiosas como literais. Como é que pode uma pessoa vivendo no mundo de hoje, né, um mundo de informação, um mundo de muito conhecimento aí na palma da mão, com celulares, você tem acesso praticamente a tudo. Todas as informações, né, do conhecimento humano, quase tudo você acessa pela internet. E ainda nos dias de hoje as pessoas não têm essa capacidade. Sabe o que é não ter a capacidade de interpretar símbolos? Retardo mental. Uma pessoa retardada, o que é o retardo? Né? Eu já falei aqui isso em outros canais. Retardo é atraso. Está lá atrás, né? A tua mente não evoluiu além da mente infantil. Por isso que a característica do retardo mental é infantilidade. A característica de doença mental é não conseguir se cuidar sozinho. Por quê? Porque você não tem noção da realidade. Está dissociado. E o que é estar dissociado da realidade? É não ter a capacidade de interpretar símbolos. Quando você tem a capacidade de interpretar símbolos, você está lúcido. Né? E aí você olha uma situação que você compreende que não é real e você interpreta. Tipo texto religioso. É a coisa mais simples, né? Uma pessoa lúcida compreender que religião é invenção, é cultura. Deus é um conceito inventado, não existe na natureza. Olha a natureza, não tem nada de Deus, né? Nunca existiu, nem nunca vai existir. O único Deus possível é através da tecnologia. Eu já canso de falar isso aqui, né? Tem uma frase que diz, né, que nenhum milagre ou nenhum ato mágico se distingue de tecnologia. O que é a magia? É a tecnologia. Simples assim. Né? Se você vê alguém voando, essa pessoa vai estar voando com tecnologia, com certeza. Mas se você ignora a tecnologia, o processo que existe para fazer alguém voar, você vai achar que é magia. É uma pessoa que fala com a outra à distância, um no Brasil, outro no Japão, os dois se comunicam. Se a pessoa não conhecer o processo, a pessoa vai achar que é magia, que é algo mágico, né? Ressuscitar pessoas, nós fazemos isso o tempo inteiro nos hospitais, aqueles desfibriladores, né? A pessoa às vezes já está morta, entre aspas, né? Parada cardiorrespiratória há 2 minutos, 3 minutos, dependendo das circunstâncias, da temperatura, até com 5 minutos você ressuscita uma pessoa em parada cardiorrespiratória, que no passado era considerado morte. Até o conceito de morte evoluiu, né? Um tempo atrás, por exemplo, na Idade Média,
as pessoas tinham parada cardiorrespiratória e eram consideradas mortas. Muitas delas eram enterradas vivas, porque o cérebro ainda estava com atividade. E aí a pessoa acordava, muitas das vezes enterrada em covas rasas. Essa pessoa tinha lesões cerebrais por causa da falta de oxigenação cerebral, saía cambaleando, muitas das vezes atacando as pessoas. Pronto, zumbi, né? O mito do zumbi, o mito do vampiro, levantou do túmulo atacando as pessoas. E todo mundo viu a pessoa sendo enterrada. Por quê? Muitas das vezes a pessoa estava em catalepsia. Catalepsia é um fenômeno que era muito comum na antiguidade. Hoje é um fenômeno relativamente raro, né? Onde a pessoa ficava com aspecto de quase morte, inclusive com rigor cadavérico, catalepsia. E essas pessoas eram interpretadas como estando mortas, né? Naquelas épocas onde as pessoas morriam por nada, morriam a balde, né? Peste negra, todo tipo de pandemia. A peste negra matou boa parte da população da Europa, né? Na Idade Média, se eu não me engano. E aí, muitas dessas pessoas que morriam toda hora, gente morrendo toda hora, muitas dessas pessoas apresentavam esse fenômeno de catalepsia e eram enterradas vivas. Como eu falei, saíam dos túmulos, porque não havia essa questão de 7 palmos, né? Por isso, essa questão de enterrar bem profundamente, a pelo menos 7 palmos, é a questão de você não contaminar o solo, né? Superficialmente. Então, enterrar o mais profundamente possível. Isso não existia na Idade Média. Era enterrada em cova rasa. Então o indivíduo acordava ali, né, ressuscitava e saía andando, perambulando, e era visto pelas cidades. Entende? Então, a gente tem que ter essa consciência de que é importante para o livre pensador, para o racionalista, para o nihilista, ter argumento, mostrar que a religião é uma coisa atrasada, antiga, uma coisa de pessoas que estão com a mente infantilizada. Porque não é possível, nos dias de hoje, alguém está interpretando metáforas religiosas literalmente. Isso denota um problema de saúde pública, um problema de pessoas que estão trabalhando, que estão constituindo família, que estão assumindo compromisso e que estão com uma certa dose de retardo mental, que estão indo para a religião. Quem vai para a religião, quem vai para a igreja, denota um certo distúrbio em relação ao julgamento da realidade, do que é a realidade. Isso é grave, gente. Isso é grave para quem cria o filho, isso é grave para quem está trabalhando em funções importantes. Por isso que a gente vê tanta corrupção na política, tá cheio de religiosos na política. E o que mais vê, onde tem religioso tem corrupção. A cadeia, as cadeias estão lotadas de religiosos, lotadas de gente que acredita em Deus, lotada de gente que tem devoção por algum santo. Essas pessoas estão doentes, mentalmente doentes, empresários, ladrões, corruptos em todas as áreas, na medicina, todas as áreas, no comércio, gente querendo ganhar 100% em cima, cristãos, igrejas milionárias, trilionárias. Isso é uma doença. Uma doença é um caso de saúde pública. E essas pessoas estão tendo filho, essas pessoas estão em bancada evangélica, essas pessoas estão controlando a porra da sociedade, criando leis. Olha só que grave. Então eu queria bater esse papo aqui hoje com vocês, terminar meu cafezinho. E a situação está crítica nesse país. A mente está cada vez mais retardada, o ser humano comum, né? Nós que temos essa visão, além do alcance, né? Nós que conseguimos ver o que os outros não veem, nós temos aqui que conversar sobre isso e falar sobre essas ideias. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Eu vou pedir a vocês que, por favor, quem não é inscrito ainda no canal, que se inscreva, que nos ajude a expandir esse trabalho de libertação da consciência, de racionalidade, de visão além do alcance. Sabe, começar a acabar com o retardo, acabar com essa coisa coberta, com essa nuvem, com essa visão turva. Gente, vamos propagar o conhecimento. Inscreva-se no nosso canal, por favor, nos ajude a expandir esse conhecimento. Então, fui!